Bom dia, meu nome é Davi e eu vou falar um pouquinho sobre as células-tronco. As células-tronco são células que são capazes de dar origem a outras células. Por isso, ela tem um grande papel de reposição celular e regeneração tecidual. Bom, para ser considerada uma célula-tronco, ela tem que ter duas características, que são a divisão contínua e a capacidade de diferenciação. O que é a divisão contínua? É quando a célula ela pode se multiplicar diversas e diversas vezes. Já a capacidade de diferenciação é a capacidade que ela tem de dar origem ou se transformar em outro tipo de célula. Com relação aos tipos de células-tronco, é possível dividi-las em dois grupos: as células-tronco embrionárias e as células-tronco não embrionárias. E o que são cada uma? As células-tronco embrionárias são aquelas que elas têm uma alta capacidade de diferenciação. Pode dar origem a quase todos os tipos de células. Já as células-tronco não embrionárias são aquelas que têm baixo potencial de diferenciação, porém há uma capacidade nelas de se multiplicarem e formarem outro grupo de células. E essas células elas têm um importante papel, pois elas participam muito da regeneração tecidual. Biotecnologia é uma área de estudo e desenvolvimento de seres modificados com o intuito de aprimorar alguns setores da sociedade, como na saúde, na agricultura, etc. Há relatos que desde as antiguidades, os povos antigos usavam seres vivos para modificar alimentos, principalmente suas bebidas. E hoje em dia, a biotecnologia já é usada para facilitar a produção de alimentos, na área da saúde, etc. Os alimentos transgênicos correspondem àqueles alimentos que são geneticamente modificados, ou seja, aqueles alimentos que sofrem mudanças no seu DNA. Eles são produzidos em laboratório de maneira artificial e com técnicas da engenharia genética. Sendo assim, os embriões são modificados ao receber genes diferentes. Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Derek e eu vou estar falando um pouco da engenharia genética. A engenharia genética ela estuda os genes de um ser vivo, que pode criar, duplicar e até reconstituir os genes de um ser vivo, de um indivíduo no caso. Ela tem atuado nas principais áreas como medicina, pecuária e agricultura. E desde 1970 ela vem crescendo cada vez mais. Tem como sua principal descoberta a clonagem, que basicamente é você pegar um indivíduo e duplicá-lo, obtendo os mesmos DNA, os mesmos genótipos e os mesmos fenótipos de um ser. Bom dia, eu me chamo Gabriel e vou estar falando sobre DNA recombinante. O DNA recombinante são moléculas de DNA que possuem derivados, fragmentos de uma ou mais fontes. Geralmente, eles são de espécies diferentes. A clonagem. A clonagem molecular ela é a técnica central da metodologia do DNA e consiste na transferência de um organismo para o outro.